é o capítulo 151, ressuscitará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. João capítulo 11, versículo 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeias de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Nós temos aqui hoje um grande companheiro, Fabiano Capanema, que vai fazer para nós a dissertação desse texto do livro Vinha de Luz. Fabiano, uma boa noite. A lição lida pelo Arnaud se chama Ressuscitará, do livro Vinha de Luz. Então nós vamos reforçar mais alguns trechos da leitura que ele fez, fazer os nossos comentários e buscar na literatura espírita conhecimentos complementares para a gente entender a importância dessa afirmativa do mestre, quando ele, narrado por João, vai falar isso. Teu irmão há de ressuscitar. Na cultura judaica daquela época, os saduceus não acreditavam na vida pós-morte, mas outros povos, os fariseus e outros, acreditavam. Mas eles tinham uma crença de que ressuscitar-se seria um fenômeno que aconteceria após a chegada do fim dos tempos e que se ressuscitaria retomando o próprio corpo que havia se utilizado. Então essa era a cultura judaica daquela época. Então quando a gente vai analisar nos textos evangélicos, quando se fala de morte, a volta à vida de Lázaro, naquele momento ali narrado por João, presenciado pelos apóstolos e o Cristo, que foi depois de 4 dias que ele havia supostamente morrido, ele foi ter com aquela família no sepulcro,
e ele então traz uma mensagem e um ensinamento imorredouro para todos nós, concernente à questão da morte. O Cristo nunca derrogou nenhuma das leis naturais que são vigentes por todo o universo. Quando ele esteve conosco presencialmente, nunca deixou de estar conosco, mas naquele momento, dando consecução à sua missão de esclarecer a nós todos, ele veio mostrar naquele momento para os seus seguidores, mas também para todos os povos e especialmente também as pessoas que detinham poder na época, o status quo, a condição de elite. Aquelas pessoas também se sentiram extremamente incomodadas, quem estava no poder na época, os fariseus, porque Jesus traz essa mensagem da ressurreição, ele traz Lázaro à volta à vida. Na verdade, a vida ela é vivida enquanto estamos no corpo e fora dele também. Então, a morte do corpo físico significa nada mais do que uma passagem. Se nós estamos hoje reencarnados, estamos assumindo um corpo que é um instrumento que o Espírito se utiliza para se manifestar na matéria mais densa, dentro de pouco tempo, poucas décadas, estaremos desencarnando. Então morre o corpo físico e acontece o fenômeno natural da desagregação de todas as moléculas, os átomos que compõem o corpo físico, e o espírito se desvencilha, se faz a emancipação total. Então, naquela época não se tinha essa compreensão, mas o Cristo, ele faz com que Lázaro retorne do sepulcro, ainda enrolado naquelas faixas que tradicionalmente a gente vê nos filmes bíblicos. Então ele faz com que Lázaro saia de um estado de catalepsia, um estado em que hoje a ciência estuda de maneira pormenorizada e explica que os batimentos cardíacos e todas as funções vitais, elas entram num estado muito profundo, como se fosse uma hibernação, com atividades bem difíceis de serem detectadas pela catalepsia. A ciência moderna precisa fazer exames médicos, de confirmação se houve realmente a morte cerebral, e esse exame é feito aqui, próximo da medula. Então, naquela época, certamente não havia nenhum recurso avançado, Então, deu-se como havia falecido Lázaro, mas ele estava num estado profundo de catalepsia. Então o Cristo, após 4 dias, os judeus daquela época também, segundo a cultura judaica, eles tinham que o espírito ficava próximo do corpo durante 4 dias, mas quando o rosto desfalecia e começava a transformar, aí já não havia mais possibilidade do espírito retornar para o corpo. Essa era a crença daquela época, entre alguns dos povos que viviam ali naquela região. Então, o Cristo, não sem uma razão bem estabelecida, ele espera esses 4 dias. Ele havia recebido a notícia da morte de Lázaro há cerca de 2 dias, Então ele espera completar os 4 dias e foi ter com a família. Então ele não derrogou as leis, ele se utilizou de toda a capacidade que ele tem enquanto um espírito puro, um espírito que está unido ao Pai. Por isso que a gente fala que quando a gente estuda na Bíblia e fala assim, eu e o Pai somos um, e muitos confundem pensando que Jesus é Deus. Jesus é um espírito puro, seria como poderíamos dizer um preposto de Deus aqui na Terra, para conduzir a humanidade rumo ao desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral, ético. E em todos os tempos da humanidade, mesmo antes da vinda dele, pessoalmente, ele sempre enviou os seus missionários. Antigamente falava-se profetas. Então, a missão dele, junto a nós, dando curso à lei de progresso, para que essa humanidade terrestre possa, então, atingir níveis cada vez mais altos de compreensão da nossa realidade espiritual. Ele faz esse envio de missionários, esteve pessoalmente e nunca deixou de estar conosco, tendo inclusive enviado
constantemente os seus prepostos. Mas, quando fala-se então que ele afirma que a doença é para a glória de Deus, naquele momento, quando ele é instado pelos apóstolos, ele faz essa afirmativa: a doença é para a glória de Deus. Naquele momento, ele precisava de ensinar para a humanidade que ressuscitar não é ressurgir no próprio corpo, porque isso é derrogar as leis naturais. Então, todas as formas que se tem em que um corpo vai passar pelo fenômeno natural da morte, não há mais como retornar. Então, se nós passamos pelo fenômeno da morte e vamos ao sepulcro também, começa a desagregar todas as moléculas, porque a vitalidade daquele corpo vai se esvaindo com a cessação das atividades cerebrais e do coração, o fluxo sanguíneo, respiratório e tudo mais. O corpo humano é uma máquina muito perfeita, entre aspas, né? Falar máquina. Mas então, ele não derrogou as leis, ele sabia como trazer e exemplificar naquele momento a importância para a nossa compreensão de que nós todos ressuscitaremos também. Mas o ressuscitar aqui, ele assume uma conotação que é mais a nível de ressurgir de entre os mortos e continuar a vida, que precisa ser vivida em abundância. Por isso que o Cristo sempre, no seu sermão da montanha, ele pregava as bem-aventuranças, quer dizer, os espíritos bem-aventurados são aqueles que compreenderam a sua realidade espiritual e que hoje se esforçam para procurar o seu avanço espiritual, o avanço moral, intelectual. Então, a exemplificação dele, o ensinamento em todos os momentos que ele esteve conosco, e em todos os momentos da história da humanidade, sempre mandou para nós, no contexto daquela época e hoje em dia, que nossa compreensão está muito mais ampliada graças à grande divulgação que existe do conhecimento na humanidade terrestre, né? Então, a intenção do Cristo foi sempre nos preparar para isso, para que a gente possa nos preparar para também ressuscitarmos, no sentido de despertarmos. O despertar da consciência é fundamental. A partir do momento que a gente faz essa compreensão, assim, a gente assimila conhecimentos que nos esclarecem e nos propõem mudanças, a gente está fazendo esse movimento também de ressuscitar. De entre os mortos é ressurgir no plano espiritual. Morre o corpo, o espírito continua. Continua como? Vivendo a vida, muitas vezes, como vivia aqui, no seu grau de evolução, no seu grau de compreensão. Então, a morte, ela não encerra em si própria uma situação que já vivemos hoje. Não se morre e automaticamente é elevado a uma condição melhor. Quando se morre, continua-se sendo quem é. Mas aí que está a grande necessidade da compreensão do processo, porque ressuscitar é o despertar. Então, se nós nos prepararmos em vida para o momento da morte do corpo físico e da desencarnação, nós estaremos preparando em vida para termos uma morte do corpo e um ressurgimento na pátria espiritual muito mais tranquilo. Então, vai depender do nosso despertar, da nossa compreensão, vai depender da ação no bem, do esforço enquanto cristãos, que todos nós deveremos empreender. Sem isso, ressuscitar pode ser um processo antagônico, um processo de desequilíbrio mental, se nós não estivermos despertos para a nossa realidade espiritual. Então, o luto de Marta naquela época, né, de Marta e Maria, que foram as duas irmãs que pensaram assim. Marta falou assim: mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque o Cristo, naquele momento, naqueles 3 anos que ele trabalhou intensamente pela divulgação do seu evangelho, a muitos curou, né? Não houve, apesar de que alguém possa interpretar assim, não houve nenhuma derrogação das leis naturais. Então, os supostos milagres de cura que o Cristo empreendia era um processo natural que ele, como mestre dos mestres, o doutor
numa condição de espírito puro, ele sabia como, né, canalizar toda a potencialidade que ele, espírito puro, tinha de fluidos salutares e também de buscar aqueles doentes que estavam prontos para a cura. Nunca ele curou aqueles que realmente não estavam ali como um exemplo, uma exemplificação de ensinamento para a humanidade. Lázaro não foi diferente. Então ali ele percebe que ele tinha que dar esse exemplo para a gente da ressurreição, e ele sabia que a partir do momento que ele fizesse isso, ali geraria uma marcação no tempo, na história, de esclarecimento para toda a humanidade. E para os poderosos da época também marca o Sinédrio naquele momento conclui: ele está ficando muito perigoso para os nossos interesses de poder, porque ele curou, ele trouxe uma pessoa de volta da morte. Então eles ficaram muito incomodados com essa situação, e ali decidem que levariam o Cristo ao processo da morte também, tentando eliminar na compreensão deles uma ameaça ao poder que eles detinham na época. Então ele mesmo nos disse, Jesus, naquele momento: eu sou a ressurreição e a vida. Olha que exemplo bonito, que ensinamento bonito. Ressurreição, então, não é ressurgir com o mesmo corpo, é ressurgir dentre os mortos com o corpo espiritual. E quando nós reencarnamos, nós ressurgimos também. Nós ressurgimos do plano espiritual, renascendo na matéria. Então, a todos os momentos, nós temos oportunidades de, como dádiva de Deus e bênçãos que nos são concedidas, de experienciar situações, seja na carne, seja fora dela, seja na matéria mais densa ou num estado vibracional mais diferente da matéria condensada. Então, ressuscitar é aproveitar essas oportunidades. Quando ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, que a vida possa também ser vivida em abundância, como ele ensinou no Sermão da Montanha. Viver a vida em abundância é compreender a necessidade de sermos mais humildes, combatendo o orgulho, a necessidade de buscarmos nos amar uns aos outros. Um dos ensinamentos mais bonitos dele também, que devemos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, todos esses ensinamentos nos falam desse despertar. Ressuscitar é despertar para a nossa condição espiritual e para as nossas potencialidades. Todos nós as temos. Todos fomos criados por Deus perfeitos. Não estamos perfeitos, porque nós estamos numa jornada de ascensão e evolução espiritual. Mas esse é o caminho, que ele nos ensina. Então, aqui a revelação é o seguinte: naquele momento ele decidiu contrapor o poder e trazer Lázaro de volta. E um dos trechos que eu achei bonito também dessa lição, da lição do livro Vinha de Luz, de número 151, Ressuscitará, é o seguinte, vou reler para a gente fazer as observações aqui. Há muitos séculos atrás, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Isso é verdade, a gente vê no renascentismo e algumas das religiões mais antigas ainda, mas o renascentismo trouxe luz sobre essas compreensões que foram sendo disseminadas na idade medieval, de que a morte era algo muito tenebroso, então sempre revestida de situações lúgubres, de situações de fundo muito pesado, E nessa lição de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele fala que é o oposto. Enquanto o dogma tradicional das religiões do passado pregavam isso, que é trazendo uma situação tenebrosa de inferno e sempre remetendo todas as pessoas a passar a ter muito medo da morte, hoje os ensinamentos do Cristo,
daquela época, como hoje os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, é justamente o controle que a gente tem que ter dessa concepção que nos foi passada pelas religiões antigas e uma mudança de compreensão. Nós temos que entender que se eu viver a vida de maneira honrada, esforçando em fazer as coisas corretas, lutando o bom combate, como Paulo sempre fez, que é lutar contra as nossas próprias imperfeições, essa mudança vibracional do estado, quando acontecer o fenômeno da morte conosco, não vai nos assombrar. Então, a gente vai pouco a pouco compreendendo através da doutrina espírita que nós não devemos ter muito medo da morte. Nós devemos ter, sim, receio da separação dos entes que nós amamos, quando nós os perdermos, entre aspas, ou se nós formos primeiro que eles. Então esse vínculo de afeição, esse amor que nós temos uns pelos outros, é fundamental para nos auxiliar a caminharmos, né? E nós não devemos ter medo, como nos foi ensinado no passado, falando sobre purgatório, inferno, céu. Tudo isso é um estado de consciência. E o estado de consciência demanda que a gente possa sempre fazer esse combate íntimo, superar as nossas próprias imperfeições e também buscar o céu, que é um estado vibracional de consciência tranquila, de ter se esforçado para fazer o bem. Então a gente percebe isso, que nós temos que mudar os dogmas. Na doutrina espírita não existem dogmas, mas esses dogmas, esses ritos e esse medo exacerbado da morte que nos foi passado, a gente precisa de rever essas concepções. No Livro dos Espíritos, na questão de 149, a espiritualidade nos ensina: o medo da morte é o resultado da falta de crença na vida futura. Para aquele que vê na morte apenas a separação do corpo e da alma, a morte não tem nada de aterrador. Quer dizer, está falando assim, a gente acredita na vida futura após a morte do corpo físico? Isso é uma crença, é um conhecimento vago que temos, ou é uma vivência que nós já conseguimos atingir? Essa certeza, essa convicção de que nós continuaremos trabalhando, não mais em busca do sustento pessoal, da subsistência na matéria, mas trabalhando em prol dos outros, auxiliando naquele contexto que a gente estiver vivendo, seja numa cidade espiritual, seja numa colônia, onde estivermos, né? Então, essa passagem significa isso, significa mudar o estado vibracional e continuar trabalhando, estudando ininterruptamente. É isso que vai dar sentido em nossas existências no plano espiritual, quando a gente retornar para ele. No livro Céu e Inferno, a espiritualidade nos ensina também. O Espiritismo vem mudar o curso das ideias. O futuro não é mais uma vaga esperança, mas um fato material. O céu não é mais um lugar suspenso, mas o espaço infinito. Então, o estado da alma após a morte vai estar diretamente relacionado a essas concepções de que a gente tem que ter fé no futuro. Tendo fé no futuro enquanto estamos aqui, no futuro enquanto não estivermos mais aqui, na carne, essa compreensão vai nos trazer alento e vai nos trazer fortaleza para vencer todas as vicissitudes, todas as dificuldades, entendendo que o sofrimento também tem uma importância no processo de evolução. Enquanto estamos incomodados com algo, procuramos superar. E essa ação de superação é o que traz sentido para muitas das nossas existências. Superar os obstáculos. Olha que satisfação que a gente recebe no íntimo quando a gente consegue superar. E cresce. Com o crescimento, superando os desafios, a gente vai se tornando cada vez mais feliz. A busca pela felicidade, aliás, é essa. Não é a posse do que é passageiro e efêmero. A felicidade perene e duradoura, vamos compreendendo isso aos poucos. Os espíritos superiores já estão conscientes disso, que nós nunca poderemos parar de trabalhar em prol, trabalhar pelo Cristo, trabalhar por nós mesmos, para o nosso crescimento pessoal e trabalhar em prol dos outros. No livro Nosso Lar, André Luiz
que é o Espírito, né, que psicografou essa obra através de Chico Xavier, ele fala o seguinte com relação a essa passagem: muitos chegam ao plano espiritual como se fossem náufragos de um mar das trevas, porque na terra só aprenderam a temer a morte, em vez de compreender a vida. Tá vendo? Então, muitos se encontram no plano espiritual como se fossem náufragos de um mar de trevas. Então, nós deveremos conhecer a verdade agora, para não sermos surpreendidas por ela amanhã. Essa é uma frase também de André Luiz. Então, o despertar da consciência de que a morte vai acontecer em breve ou não, para cada um de nós, que nós vamos sozinhos, não tem como ninguém nos acompanhar nessa jornada, nós vamos estar no plano espiritual bem ou mal, de acordo com o bem ou mal que vivemos aqui, e que nós seremos acolhidos. Sempre encontraremos alguns entes que nos precederam nessa jornada, alguns amigos que de pronto reconheceremos. Todos nós somos acolhidos no plano espiritual. Haja vista a nossa necessidade e o nosso empenho na vida, na existência atual, de sermos cada vez melhores e de praticarmos o bem. Esse é o verdadeiro ponto de apoio desses náufragos que às vezes se veem no mar revolto, sem uma tábua de salvação, né, que seria um ponto de apoio. Se nós nos fortalecermos na mente, nos fortalecemos no coração, fazendo o bem, nos tornando cada vez pessoas mais conscientes do nosso propósito, toda vez que nós nos vermos diante de situações difíceis, é a gente pedir a Deus com humildade que Ele possa nos dar fortaleza para passar pelas vicissitudes. E esse retorno para a pátria espiritual, que a gente não se esqueça de fazer quando acontecer com a gente. Pedir a Deus também, humildemente, que nos ampare. E aí vamos ser acolhidos, vamos continuar a vida, vivendo a vida de maneira a aproveitar cada momento. Essa adaptação que o desencarnado precisa fazer agora na pátria espiritual, quando a gente chega do lado de lá, modo de falar, né? Essa adaptação todos nós passamos por uma necessidade de revalorizar situações que hoje nós damos muita importância, mas que no plano espiritual não terão tanta importância. Então a gente vai mudar muito o contexto em que estaremos inseridos, mas também tudo dentro do processo de progresso espiritual que cada criatura precisa passar. No livro O Consolador, de Emmanuel, fala-se: a morte não é o sono eterno, nem o mergulho no nada. É apenas a mudança de vestimenta, um novo capítulo no livro da evolução de cada um de nós. Então, essa roupa desgastada, que depois cada molécula vai ser reaproveitada pela natureza, como Lavoisier já nos ensinava, né, que na natureza nada se perde, nada deixa de existir, tudo é reaproveitado, tudo se transforma. Então, as moléculas, as substâncias químicas que compõem o corpo, 30 e poucas substâncias diferentes, carbono, nitrogênio, oxigênio, quais outros? Oxigênio, nitrogênio, são 30 e poucos elementos químicos da tabela periódica. Predominantemente são esses: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, esses elementos são reaproveitados na natureza e a gente segue a vida, deixando essa vestimenta para trás. Então, a consciência por si só de que a morte é só essa passagem que fala aqui, que não é o mergulho no nada, é uma continuidade. Só por si só essa consciência já faz com que a gente possa revalorizar algumas situações que vivemos hoje. Então, se a gente fizer essa mudança de paradigma e revalorizando o que realmente tem importância, como Jesus nos ensina que o tesouro, aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. O que ele quer dizer com isso? Não acumule coisas que você não poderá levar com você. Dê importância a adquirir o verdadeiro patrimônio, que são os sentimentos, o raciocínio, a intelectualidade, os laços de afinidade, a prática do bem. Esses são valores que levaremos conosco. Continua aqui.
E a vida continua também de André Luiz. A morte não opera milagres. Ninguém se torna anjo ou demônio pelo simples fato de atravessar a fronteira do túmulo. Na linha do que a gente vem conversando aqui, né? Agora, aqui no livro Vivendo o Evangelho, de Bezerra de Menezes, eu anotei uma frase que eu achei bonita. Ele fala assim: o Cristo não veio fundar o medo, mas a esperança. A morte foi vencida pela ressurreição dele, para ele ensinar para a gente que a vida continua. Dos ensinamentos mais importantes do Cristo foi esse, que o Espírito é imortal, que morre o corpo, que nós ressurgiremos e continuaremos vivendo. A morte foi vencida pela ressurreição dele, mas os homens preferiram continuar cultuando o cadáver. Até hoje, toda vez que a gente se refere a ele, é aquela imagem do Cristo crucificado, com uma coroa de espinhos, morto na cruz. Essa imagem teve a sua importância no contexto histórico, mas hoje nós temos que ter uma imagem diferenciada do Cristo. Um irmão superior, amoroso, um irmão que nos quer o bem, que quer que a gente possa seguir os seus passos, um irmão que continua nos tutelando, nos amparando e nos ensinando o caminho a ser percorrido. Então, toda vez que eu vejo, né, quando Bezerra de Menezes fala assim, que as pessoas continuam cultuando o cadáver, aquela imagem da morte, aquilo ali foi só uma passagem. O mais importante é a gente valorizar o ensinamento que ele trouxe na ressurreição dele, quando ele ressurge de entre os mortos, para nos dar o ensinamento sobre a imortalidade da alma. A passagem de Emmanuel, essa que a gente tem lido para vocês aqui no Espiritismo, né, fala da transformação, da esperança, da gente passar pela dor da separação e continuar saudosos, né, mas despertos para essa realidade da imortalidade, com fé, com o pensamento que o futuro, ele é um eterno vir a ser, mas que o futuro existe depois da morte física do corpo, né? A ressurreição é isso. No livro A Gênese, também do Pentateuco kardeciano, os espíritos nos ensinam: Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, isto é, substituir as leis de temor pelas leis de amor. Por isso que ele falou com Marta: teu irmão há de ressuscitar. Se Lázaro tivesse realmente morrido e desencarnado, processo natural. A vida é isso. O insigne codificador da doutrina espírita nos ensina justamente isso. A lei de progresso consiste em nascer, viver, morrer, voltar para a pátria espiritual, em um dado momento, quando se considerar propício à espiritualidade, com o consentimento de Deus, nos permitirá assumirmos novamente um outro corpo, com uma outra personalidade. É o mesmo indivíduo de outrora, que agora ressurge na carne, mas assumindo uma nova personalidade. Então, essa é a lei de progresso: renascer e continuar progredindo sempre. Tal é a lei, como nos ensina Allan Kardec. Então, está mostrando para isso. Quando ele fala que Lázaro ressurgirá, né? Ressuscitará, ele está falando isso, mas trazendo para todos nós o exemplo imorredouro. Se ele tivesse morrido, continuaria, mas quando ele foi trazido, porque o Cristo, aplicando um passe, né, eletromagnético e vitalidades ali, ele faz o despertar daquele torpor da catalepsia, ele traz Lázaro de volta para ensinar sobre a imortalidade da alma. No livro Boa Nova, Humberto de Campos fala o seguinte: o mestre não era um homem de gelo. Suas lágrimas em Betânia, porque quando ele chegou ao sepulcro, ele se emocionou e com certeza demonstrou isso para os seus apóstolos, para mostrar para a gente que mesmo um espírito puro se emociona ao se deparar ali, se reencontrar com seus primos
né, com seus amigos de Betânia, ele faz isso. Era um selo, que está falando aqui, Humberto Campos, de sua profunda humanidade, unindo a terra ao céu pelo coração. Então, ele deu uma demonstração de humanidade quando ele se emociona e chora. Então, essa reforça, né, o próprio Cristo se emocionou, reforça a ideia, né, de que o sentimento que a gente tem uns pelos outros de afeto é fundamental e que os espíritos superiores têm por nós também, os espíritos puros. No livro Pão Nosso, de Emmanuel, a morte não é o fim, é a grande transição. O túmulo é apenas o marco de uma nova etapa. Ressuscitar é o destino de todos. Então todos nós ressuscitaremos, como Lázaro, talvez não, né? Mas ressuscitaremos como Cristo, ressurgindo na pátria espiritual, tendo continuidade na vida. O livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. A saudade é o fio de luz que liga os dois mundos, mas o desespero é a neblina que impede a visão da alma que partiu. Então, para nós que ficamos e nos desesperamos, atingimos aqueles que vão. É como se fosse um dardo venenoso que atiramos e atingimos frontalmente aqueles que partem, porque diante do desespero, naqueles momentos de velório e do sepultamento, a gente percebe muitas famílias, né, saudosas dos entes que estão partindo, que entram em desespero. Isso é terrível para quem está indo, né? E para, se for o caso de nós, né, quando nós formos, que a gente possa pedir a Deus a bênção de termos um velório com bastante oração, com bastante educação para a morte, porque quando a gente vai, é isso que a gente espera dos nossos entes que ficam, né? Que eles compreendam a dor da separação existe para todos nós, independente do conhecimento que possamos ter. A doutrina espírita é consoladora, esclarecedora, mas todos nós, quando formos, sentiremos saudade, sentiremos o luto que é necessário, mas que não possa existir nos velórios desequilíbrio, porque isso aí realmente é a não aceitação de uma nova realidade e de uma lei natural ensinada por Deus a todos nós, né? Então, vou pegar aqui mais um livro de Emmanuel, chama Fonte Viva. A maioria desses livros que eu estou citando aqui existem na internet em PDF. Caso vocês queiram depois baixar e estudá-los, são livros muito bonitos. Nos fala então Emmanuel: a esperança é a luz que o Cristo acendeu em nosso íntimo, para que a sombra da sepultura não nos obscurecesse a visão do infinito. Está vendo como que ele, realmente a humanidade, a história da humanidade foi dividida em dois momentos: quando ele esteve conosco e anteriormente a ele. Anteriormente a ele nós vivíamos num período realmente de muita escuridão em termos de conhecimentos, em termos de compreensão da nossa realidade, mas ele trouxe essa luz, esse esclarecimento, que faz com que a gente vá para além, né, da sombra da sepultura. A comoção que esse amigo celeste teve naquele momento, né, tendo ali estado com Lázaro e as suas irmãs, mostra isso para a gente, o exemplo que o luto deve ser vivido, não um luto de sentimento, mas que a gente tem que dar sequência na vida. Finalizando, o último trecho de livro que eu gostaria de citar para a gente concluir o estudo da nossa noite sobre ressurreição é o livro chamado Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, o espírito Camilo Botelho. A vida é uma sucessão de despertares. A morte do corpo físico é o nascimento da alma na sua verdadeira pátria. Então, o que está falando para nós aqui? O Camilo, que é autor espiritual, nesse livro Memórias de um Suicida, ele havia se suicidado com um tiro na cabeça, e depois ele desperta no plano espiritual com
remorso, com situações trágicas que um suicida vivencia, porque a primeira decepção de um suicida é descobrir que não tem como acabar com a própria vida. Mata-se o corpo, mas o espírito continua numa situação muito difícil. Então, depois de ter superado décadas passando por sofrimento, por ter cometido esse ato de insanidade, ele volta e, através da médium Ivone Pereira, ele relata, por isso que o nome do livro é esse, Memórias de um Suicida. Ele relata isso, que esse despertar nosso da consciência, ele vai acontecer. Então, a morte do corpo físico é o nascimento da alma na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Nós estamos aqui fazendo um estágio evolutivo. A verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós estamos nos utilizando do corpo nesse momento, nessa escola que é a vida, na matéria mais densa, para que a gente possa despertar e viver cada vez melhor. Então, nós agradecemos pela oportunidade de fazer o estudo sobre a noite, que a gente possa refletir sobre os ensinamentos que os Espíritos superiores nos trouxeram e que a gente possa viver a vida cada vez melhor. Muito obrigado.